Meus irmãos, mais uma vez estamos reunidos aqui na casa do Everton para o desempenho da nossa tarefa da reunião de hoje, sábado, já antecipando um novo Natal. Queremos agradecer a oportunidade, eu e meio de vocês todos aqui, e com a oração dominical, nós queremos por abrir essa reunião. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de tudo mal. Em nome de Deus e Jesus, damos por aberto mais uma reunião dessa noite de domingo. Assim seja. Muito bem. Bom, Milena, boa noite. Vivi, boa noite. Sandra, Boa noite. Boa noite. boa noite, Sandra. Ah, nós estamos indo para o final, né, do estudo do nosso ano. Pelo que nós conversamos, semana que vem é o nosso último estudo, né, desse ano, em virtude da dezembrite, né, e novembrite que assola a população mundial. Mas hoje ainda temos. Hoje é o Bruno. E aí, Bruno? Tranquilo? Foi Tranquilo, easy? né? Mas a gente tenta. A gente conta com a colaboração, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Tem um botão que tem que apertar. Aí, agora foi. Agora estou vendo vocês. Boa noite, pessoal. Fiquei Boa noite. preocupado, vocês não chegavam. Eu falei, uai, gente, será que o Everton falou que ia ser eu hoje? O pessoal falou, nossa, vou nem entrar hoje, não. Vocês me ajudam, gente, pelo amor de Deus. Hoje é daquela semana que a cabeça fica truncada, né? Você lê o versículo, você fala, nossa, tem tanta coisa para falar, aí você não consegue falar. Parece que quando o versículo é menor é mais fácil, né? Hoje a gente vai ver dois versículos muito grandes, na verdade, né? Que tem um ensinamento muito profundo. E dando sequência, né? A gente ainda tá, o Everton, ele finalizou uma parte da perícope, na verdade, porque a perícope ela vai até o versículo 56, mas o Everton curou a mulher hemorroísta, mas a gente ainda falta curar a filha de Jairo. Então agora a gente retoma o início da nossa passagem, né? Vocês ainda se recordam, né? Opa. Trouxe aqui um quadro também, ó. Diferente do primeiro quadro, que eu falei um pouco do começo da passagem, né? Então aqui já mostra. É interessante, o Mateus ele vai retratar essa passagem, a menina à beira da morte, enquanto Lucas e Marcos já mostra ela morta, né? A frase que vai vir hoje é essa. E aí a gente tem aí essa jovem, né, envolvida nessa mortalha, ó, o pintor retratando isso, né? E Jesus aí já promovendo o final, né? Parte final que a gente ainda não vai ver. Pode Ô, falar, Bruno, Everton. não fui eu que curei, não. Foi a fé dela. Foi a fé dela. Muito bom. E hoje a gente vai falar muita coisa também próxima ao que você falou, né? Tá tudo muito interligado esses últimos versículos. Acho que a gente está conseguindo costurar bem o contexto, né? Analisa o versículo, mas dentro da passagem, né? Do quadro maior aí. Então hoje eu peguei dois versículos para não terminar assim, para terminar com uma mensagem de esperança. Vocês vão entender por quê, né? Porque o versículo 49 fala assim: enquanto ele ainda falava, então é o finalzinho lá, quando ele está conversando com a mulher hemorroíça, como o Everton falou, né? Quando ele está dizendo para ela que foi a fé dela que a curou. Enquanto ele falava, veio alguém da parte do chefe da sinagoga dizendo: tua filha está morta. Tá vendo?
No Evangelho de Lucas, a frase é essa, ela já morreu, né? Não mais incomodes o mestre, né? No sentido assim, ó, não tem mais o que fazer não, né? Para que vocês vão ficar aí perturbando o mestre, né? Deixa que como quem diz que contra a morte não há o que ser feito. Isso é especial aí no contexto bíblico, né? Porque a gente está falando de que morte, né? De que morte? E a gente até comentou ontem lá no nosso estudo da casinha, né? Quando Jesus, quando a gente fala que ele é o nosso Salvador, ele veio nos salvar do quê? Porque se fosse a salvação da morte física, ele teria fracassado, porque ele mesmo foi morto, né? Ele mesmo, o corpo físico dele expirou na cruz. Então, essa salvação que ele nos traz, ela é de outra natureza. E talvez esse versículo traga esse processo aflitivo, que de fato é um desafio, né? Principalmente pensando nesse contexto de um pai diante de um filho, à beira da morte, mas ele também traz um contexto muito mais sutil, né? Que seria a morte espiritual. Eu acho que a gente poderia caminhar por esse rumo, né? Mas eu acho que aí a gente ia terminar talvez hoje seja o último estudo, né? Porque na semana que vem pode ser um estudo temático, e aí a gente ia terminar muito para baixo. Então eu peguei o outro versículo para ver a mensagem de esperança, né? Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhe: Não temas, apenas crê e ela será salva. Né? Olha, então, de novo, aí a gente volta em temor, como o Everton comentou, como a gente já tinha comentado em outros estudos, no crer, na confiança, na fé, na perseverança, né, Hebe? Tudo junto e misturado. A gente está entendendo que fé é isso, né? É muito mais do que acreditar, mas passa pelo acreditar, sem dúvida passa por ele, né? E salvação de novo. Então, que combo de versículos com mensagens fortes, né? Para a gente, de muita reflexão. E aí me chamou a atenção quando eu li, comecei a preparar, que fica parecendo que essa pessoa que chegou lá, né? Imagina assim, a aflição do pai, porque ele foi buscar Jesus para Jesus ir lá salvar a filha dele. Aí, de repente, no meio do caminho, começa a acontecer coisas alheias à vontade dele, né? A filha dele lá quase morrendo, ele no desespero, e Jesus parando para curar a moça, conversa com a moça. Aí, de repente, chega esse fiote de cruz credo lá, né? Para jogar um balde de água fria, né? Ah, já foi, né? Já foi. E, e aí imagina a sensação desse pai, né? Imagina o que ele sentiu. Quem vai dar? E aí interessante, né? Isso me veio, né? Como sempre a gente é muito intuído na preparação dos estudos, mas depois o comentário de Champlin traz exatamente essa perspectiva. Olha só. O mensageiro disse que não perturbassem mais tempo ao mestre. É como se tivesse dito: já que a menina está morta, trata-se de um caso perdido, até para o grande Nazareno. Né? Então é bem nessa perspectiva de o portador do desânimo, né? É o portador da descrença, é o que foi para jogar um balde de água fria na esperança daquele pai. Ele esperava que seu recado pusesse fim à esperança e que todos fossem lançados no desespero da tristeza. Subestimou Jesus. Mas isso é comum aos seres humanos. É legal o Champlin, né? Aí já vem ele já vai fazendo as conexões, né? É comum aos seres humanos. Quão frequentemente limitamos o poder salvador de Cristo através de nossas vidas impuras, de nossos vícios e até de nossos dogmas? Mas, tratando-se do poder de Cristo, nunca haverá qualquer palavra final de desespero. Ainda mais quando a gente fala da morte, que seria realmente o ponto final de tudo, né? O homem recebeu o recado, agora fazendo uma análise da perspectiva do Jairo, né? O homem recebeu o recado, seu coração quase parou, seu rosto deixou entrever sua agonia. O temor do desconhecido, o temor de grande perda, a dor na própria alma pela sorte de sua menina o esmagavam. Jesus observou aquela crassa exibição de desespero humano e imediatamente lhe confere consolo. Então, partindo da frase de Jesus, né, do versículo, Jesus falando para ele não ter medo,
ele analisa, ele meio que faz uma análise invertida, né? Para entender o porquê que Jesus fala aquilo. Então, ele analisa a perspectiva do pai ao receber aquela mensagem, né? Como que o coração dele não teria recebido essa notícia, né? Ele encoraja a fé, aí Jesus, né? Jesus encoraja a fé quando toda a razão para a fé parece perdida. Isso. Jesus encoraja a fé quando toda a razão para a fé parece perdida. Ele podia ressuscitar a mortos, mesmo sem a fé de Jairo, mas aquele homem deveria aprender valiosíssima lição que o acompanharia e o transformaria durante o resto de sua vida terrena. Como é que ele esqueceria o que Jesus fez por ele naquele dia? E aí eu gostei desse tom que ele dá quando ele fala que Jairo precisava receber aquela lição. Então Jesus poderia ter curado a filha dele já de início, sem nenhum tipo de intervenção, mas ele precisava que Jairo passasse, vivenciasse aquilo, para que a lição também fosse para Jairo. E aí a gente até comentou sobre isso, né? A pergunta é, e a gente já vai aprofundar um pouco mais isso, né? Quem ali precisava da cura, né? Será que é só a filha do Jairo? Ou será que o Jairo também precisava de alguma cura? Será que tudo isso que ele vivenciava, toda essa angústia, e pensando nessa perspectiva de que nós estamos tratando aí de situações de fato, né, de desalento, de desânimo, de desesperança, situações difíceis que nos levam a esse estado de vacilação da fé, né? Será que ele também não precisava aprender a lidar com isso? Ele precisava passar por isso, por uma necessidade dele e não da filha dele. Ele seria só o portador dessa cura, mas a mensagem seria para ele, né? Parecido com o que o Públio Lentulus passou, né? A filha dele é curada, mas a mensagem foi para ele, o diálogo foi com ele, né? E por que que a gente pode conectar isso, né? Porque lá no versículo tem essa partícula enquanto. E aí a gente já aprendeu de alguns estudos do Aloísio que quando você tem uma palavra como essa que identifica tempo, é para que você conecte com a passagem imediatamente anterior. Então, quer dizer, a cura da filha de Jairo, ela está intimamente relacionada com a cura da mulher hemorroíça. Há uma conexão, né? E aí eu, mais uma vez, né, eu coloco a seguinte sugestão para a gente pensar. Quem sangrava nessa história? Será que era só a mulher que sangrava ou será que Jairo também sangrava, né? Nessa perspectiva metafórica. Será que ele sangrava? Aí a gente vem a irmã Aíla e ela fala o seguinte: no Oriente Antigo, o sangue simbolizava a totalidade da vida de um ser, seja animal ou humano. Por isso, quando o sangue de um animal era ofertado a Deus, na verdade, o que se ofertava era a vida da pessoa que fazia a oferenda. Então, sangue é o símbolo, né? É uma forma de você resumir toda a simbologia da vida. Sangue é vida. Ela até comenta em outro artigo que eles pensavam assim, naquela medicina rudimentar deles, né? A criança nasce, mas você só fala que ela vive quando ela respira. Quando ela respira, quando o ar é inspirado e ela chora, então está viva. E eles pensavam assim, que quando a pessoa morria, era quando o ar saía e não mais entrava. Mas ficava uma pergunta, um questionamento. Mas se a alma penetra pelo nariz, não é? O sopro do Criador, né? O hálito divino. Se a alma, a nefesh, ela vai entrar pelas narinas, onde ela vai ficar depois, guardada? E aí, observando a questão de que quando você tem um ferimento profundo, o sangue meio que borbulha, porque ele vai sair com muita pressão, né? Então eles falam: olha só, o ar está preso no sangue, então a alma está presa no sangue. Então, por isso que o sangue é o símbolo da vida, né? Então, aquele que sangra é aquele que, nesse sentido mais metafórico, é aquele que perde o quê? A sua ânima, a sua vitalidade, não é? Perde o seu alento, perde a sua esperança. Então, quando nós vivenciamos essas situações extremamente agudas, de aflições, de dificuldades mesmo, que a gente sabe que há desafios
muito delicados aqui, enquanto nós estamos encarnados, se a gente é, passa por isso desconectados da fonte suprema de esperança, de amor, que é Deus, aí nós corremos um sério risco de adentrarmos nessas situações de desânimo, nessas situações, nesses estados em que de fato a gente tende a desistir, tende a achar que não tem saída, que não tem solução, né? A gente tem que fazer como manda o salmista. Nós temos que ser a árvore que foi plantada próxima à fonte de água, porque aí as suas raízes buscando essa água, independente do que acontecer por cima da terra, né? Por baixo da terra, você está extraindo o nutriente que você precisa para se manter vivo ali. É o grande símbolo dessa árvore da vida, que é Deus, né? Que é a misericórdia divina nos sustentando, nos alimentando. Então, pensando nessa perspectiva, eu trouxe textos para a gente refletir sobre esses processos aí, de desesperança, de desânimo, de desalento, e a contrapartida, que é a orientação de como deve ser a nossa postura nessas circunstâncias, né? Tudo bem, pessoal? Faz sentido? Dá para a gente seguir por esse caminho? Então tá, agora o estudo é com vocês. Eu vou pôr o texto, vocês vão comentando o texto, Ô, tá? Bruno, Pode falar, Eve. me esclarece aqui está escrito assim, ó, que na verdade quando você oferecia, né, o sangue de um animal a Deus, a verdade é que se oferecia era a vida da pessoa que fazia a oferenda. Então, se eu já vi em filmes que eles sacrificavam os próprios filhos. Os filhos aí não teria compromisso nenhum? Ou Não, na não é. filha de Jairo, seriam os dois que teriam um compromisso, o Jairo e a filha? Se você estiver falando do sacrifício, do altar do sacrifício, aí vamos entender o contexto, que eu tirei totalmente de contexto essa passagem aqui, só para falar, só para linkar sangue à vida, tá? Mas a questão assim, no templo havia o sacrifício. E o sacrifício ele era revestido de um simbolismo. Então, todo aquele, digamos assim, aquele teatro que a gente estudou lá atrás, né? Quando a gente foi ver a estrutura do templo, aquilo que compunha o templo, estudamos do sacerdote, do sumo sacerdote, o santo dos santos. Então, lá a gente falou um pouco sobre essa questão do sacrifício. Então, para eles, o sacrifício, que é você colocar o animal na churrasqueira, né? Para sair o cheirinho do animal assado, é um símbolo para as súplicas humanas que se elevam e chegam até Deus, né? Então, aquela fumacinha é a dor humana, é a rogativa, é o pedido, é o processo de aflição, né, que faz com que a gente busque o Criador. E aí, nesse processo de derramamento de sangue, você não sacrifica a pessoa que sofre, né? Você vai sacrificar um animal no lugar dela, como um símbolo de que, a partir daquele momento, a vida dela está dedicada a Deus, né? Então, junto com as rogativas, vai o compromisso de você se dedicar a tua vida a seguir as leis de Deus. Então, tudo aquilo que reveste os textos do Velho Testamento são impregnados desse simbolismo, dessa espiritualidade muito profunda, mas que pouca gente hoje conhece, né? Pouca gente entende isso, né? Então é nesse sentido. Aí existem passagens do Velho Testamento que remetem a isso, diretamente a isso que você está falando. Por exemplo, quando Deus manda que Abraão sacrifique o próprio filho. E ele vai levar o filho para ser sacrificado. E aí Abraão fala para ele que não precisava, que um cordeiro seria imolado no lugar do filho dele. E isso faz diretamente também um link com Jesus, porque Jesus é o Filho de Deus, o Cordeiro Imaculado, que também foi sacrificado no altar, em prol da nossa salvação. Então é muita coisa conectada, né, Hebe? Né? Eu tirei muito do contexto, mas é muito profundo, tá? Espero que tenha ficado um pouco mais claro aí. Fez sentido? Nós não estamos falando de sacrificar, matar a pessoa, não, né? É só do símbolo do sangue derramado. Da filha do Jairo, será que compromisso não seria dos dois, do Jairo e da filha? Com certeza, né? Não que ela tivesse que ser sacrificada em benefício dele, né?
Mas o processo da quase perda aí, com certeza, faz parte do planejamento reencarnatório do Jairo, né? E ficou registrado porque a gente também se lembre disso, né? Quantas pessoas não passam por isso? O Everton mesmo tem muita história sobre isso, né, Everton? De auxílios espirituais, intervenções dos amigos e como são processos dolorosos, né? Como são processos difíceis. Beleza? Vamos seguir? Ah, aqui só para trazer também, ó, a Amélia Rodrigues em outro livro. Esse livro eu não lembrava dele. A Mensagem do Amor Imortal. Ela comenta também sobre essa passagem. Então eu também trouxe só um trechinho aqui para linkar tudo isso, ó. Acabara de atender a mulher hemorroíça e a multidão era volumosa. Estava ávida de novos e incessantes milagres, quando desesperado o chefe da sinagoga tentava falar-lhe. Foi nesse comenos que alguns dos seus servos desesperados vieram dizer-lhe que já era demasiado tarde, que não necessitava incomodar o mestre, pois que sua filha houvera morrido. Uma imensa consternação tomou o pai aflito e alguns que o conheciam. Então ela confirma que de fato aquilo foi um choque para ele, né? Num primeiro momento, para Jesus falar para ele não temer, é porque pelo menos por um instante ele vacila, né? Pelo menos por um instante ele duvida. Escutando a informação, o amigo daqueles que não tinham amigos dirigiu-lhe a palavra de alento, prontificando-se a visitar a criança. Eu grifei o alento aí, porque tem um miudinho que o Aloysio ele chama a atenção da palavra alento. Quando a gente vai na etimologia dela, alento vem de halitus. Então, o alento é E aí, de novo, a gente volta no hálito divino, né? É você alentar alguém, é você renovar as forças, é você dar ânimo. Então, é como se Deus renovasse a fé dele. Se Deus desse esse ânimo para ele, ó, né? Calma, calma, confia que vai dar certo, né? Naquele momento, Deus soprou nas narinas do Jairo novamente. Esse é o ponto, né? Bonito isso, né? O episódio envolvendo a menina que dormia é portador de grande significado para todas as criaturas, especialmente para aquelas que estão amortalhadas no sono da indiferença ou da ignorância em torno da realidade existencial. E aí é mais uma via, de interpretação que a gente poderia conduzir, né? Você pode falar dessa morte física, né, da perda de um ente querido, que por aí já é um estudo grande para a gente fazer, mas para esses casos das pessoas que permanecem encarnadas, mas numa situação como se fossem mortas, porque aí a gente está falando da verdadeira morte, que é a morte do espírito, a morte espiritual, né? E isso aí também, acho que para um pai, né, é difícil falar o que é pior, mas perder um filho desencarnado, né? Ou ter um filho nessa situação de morte espiritual deve ser tão ou quanto doloroso, né? Você vê a situação daquele filho que não tem vontade de viver e você não consegue tirar ele daquela situação. Imagina, que angústia, que sofrimento. Eu ainda, de certa forma, eu acompanho um pouco isso quando eu atendo as mães com os filhos que são usuários de droga. É um caso muito, muito relacionado, né? Porque eles, de fato, a gente sabe que a droga é só uma fuga. A droga, ela é só o detalhe ali, ela não é a causa de nada, de absolutamente nada. Porque toda mãe que você vai conversar é uma história, toda a vida é uma confusão. Toda a vida é uma história de desencontros, não é? Desde a gestação, desde o comecinho do comecinho, né? E aí você vê que a hora que chega nessa situação do uso da droga, é só a fuga da dor, é só procurar alívio, né? Não é a causa de nada. Então, são pessoas que de fato deixaram, perder a esperança de viver, perder esse ânimo, essa ânimo. E agora vamos lá para os trechos, né? Que eu não trouxe nenhuma lição completa, eu trouxe vários trechos aqui para a gente fixar mesmo essas mensagens dos nossos amigos espirituais. Então, do Fonte Viva, olha o nome do capítulo: Nunca Desfalecer, né? Nunca perder o ânimo, nunca deixar a vida se esvair.
Não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontras no plano de exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade, pela dor. Poxa, mano, você quer animar assim, né? Falando que não tem muito o que fazer. Primeiro, a gente tem que ser realista, né? Tem que ser real. A gente não está aqui a passeio. Não é uma colônia. A Terra não é uma colônia de férias, né? Se a gente, o dia que a gente puder encarnar em Júpiter, aí talvez a gente possa falar isso, né? Mas aqui na Terra não é assim, não. E é interessante que ele coloca como problemas externos a doença, né? Quais seriam esses problemas do próprio corpo? São as dificuldades orgânicas mesmo aí, né? Não no sentido de, ó, não utilize isso como desculpa para que você faça aquilo que te compete, né? Para o serviço da tua iluminação. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Eu acho muito interessante quando a gente relembra essa metáfora que ela é muito bonita, que a Terra é uma grande escola. Porque quando você está na escola, você faz uma prova, por mais que você vá bem nessa prova, você vai ter que fazer outra prova. Não tem jeito, né? Não dá para você fechar o ano só com as notas do primeiro bimestre, porque você vai precisar passar por novas lições e vai ter que ter uma nova aferição do conteúdo, se foi assimilado ou não. Então, por isso que ele fala: lição dada, caminho para nova lição. Então, passou pelo processo de dificuldade, e os textos vão trazer isso para nós, que nada mais são do que a pedagogia divina agindo. Toda dificuldade que nos chega é oportunidade de crescimento. Pode ser que não dê certo, pode ser que de 100 você consiga passar, vencer uma, não tem problema, porque tudo é aprendizado. O objetivo de encarnar, de viver, é aprendizado. O tempo que a gente vai demorar para aprender todas as lições vai de cada um, mas o tempo é infinito, né? Aí vai do critério de cada um, do quanto vai querer atrasar esse desenvolvimento, mas que ele vai chegar, ele vai chegar. Isso é inevitável. Até, Everton, essa questão levantou um questionamento interessante lá na. Essa questão levantou um questionamento, é bom, né? Essa questão levantou um debate interessante na mocidade, né? Porque se a nossa perspectiva é a evolução, é a perfeição, aí um abençoado virou e falou assim: ah, então não existe livre-arbítrio. Para Aí eu falei: evolução. tá dando microfonia aí? Desculpa, é porque a gente está usando dois aparelhos, Fábio, um. Para a evolução, não. Para a evolução, realmente existe determinismo. Determinismo da evolução. É lei indefectível, infalível, a que todos deverão se curvar. O livre-arbítrio está no jeito. De, mas que Olha só, vai. É eu tipo a falei, mãe falando pro filho: você vai por bem ou vai por mal? Tipo isso, só que é mais extenso, né? Para entendi. nós, né? Para nós, é que a dimensão de tempo, para Deus, não existe, né? Se ele que criou, então é diferente, mas essa realmente é uma lei Olha, infalível. O entendi. livre-arbítrio é você vai agora ou daqui a milênios? É a fala de Jesus para Públio, né? Exato. Depende de você me seguir agora ou, né, Sofreu um pouco mais. sofrer um pouco mais. Mas quer dizer, uma hora ou outra vai seguir, né? Não Tem importa que se ser, né? Porque senão haveria assim um limbo, né? Ô, Haveria um limbo. Bruno, Bruno, eu lembrei da minha mãe. Minha mãe sempre foi muito rígida e ela falava assim: ó, menino não tem querer, não, tem que ir, pronto. Certo, Jesus, Deus pensa. Olha, eu fico pensando muito nisso quando eu penso no Mateus, né? Porque a minha criação foi muito diferente da criação dele já, né? E como que essas coisas vão mudando, né? E eu sempre ouvi isso também: menino não tem que querer.
Quer dizer, se a menina, a vontade da criança tem que ser anulada, né? Mas quando a gente pensa na nossa perspectiva espiritual, nós somos crianças, né? Então tem hora que Deus anula a nossa vontade também. Fala, ó, não é do jeito que você quer, não. Agora vai ser do jeito que tem que ser, né? Então é muito simbólico também, né? Mas no mais das vezes, né, exceto quando há é, Deus deixa que a gente haja. A gente age, né? Se fosse, imagina se fosse uma. É difícil falar hoje isso porque você sempre vai com um viés, mas pensa num viés ditatorial, né? Que a pessoa tem. Não, tem que. O certo é ter cabelo curto. O certo é ter cabelo curto. Então, quem não tem cabelo. Ontem eu assisti um filme chamado. Como é que chama o filme de ontem, Ligia? O Agente Secreto, que é um filme brasileiro do Wagner Moura. Tem uma senhorinha lá de 80 e poucos anos que não conhecia o Wagner Moura. E ela é atriz. E está sendo indicada aí para ganhar uma premiação, porque ela é ótima. E eu nasci, e eu me vi naquele filme, porque o filme se passa em 77. Quem não assistiu, pode assistir. Ele é triste, mas é muito poético, muito bonito. Mas com viés autoritário, né? Então, tipo assim, o homem tem que ter cabelo curto. Estou dando um exemplo aqui, né? E Jesus tinha cabelo longo, possivelmente, né? Ele usava o cabelo nazareno. Então, é, é muito mais complexo do que a gente pensa. Mas em algum viés, a evolução vai chegar. O que eu penso nessa questão também é que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Então a gente tem esse livre-arbítrio na semeadura, você pode semear o que você quiser. Laranja, morango, espinho. Mas você vai colher o que você está plantando, o que você está semeando, né? Então é um determinismo também. Mas você tem livre-arbítrio na semeadura. Eu prometi que eu ia fazer um estudo sobre livre-arbítrio para eles ano que vem. Mas eu já entendi que é nessa perspectiva ele tá certo, né? Nessa perspectiva ele tá certo. Muito bem. Ô, Bruno, se a gente pensar no corpo físico, você não pode falar assim, eu não quero crescer, eu não É, quero envelhecer, né? O seu ótimo. corpo ele vai ser modificado independente do seu desejo, da sua vontade, da sua autorização, né? Ô, Mi, você pode querer, eu queria, mas querer pode. Pois é, você não vai ter o poder sobre isso, né? Adorei, ó. Peter Essa, Pan. essa é a história do Peter Pan, verdade. Gostei, ó. Já tô coletando elementos para o estudo, tá vendo, gente? Olha que beleza. Aí, Emmanuel vem reforçar, ó. Então, das dificuldades, né, das perspectivas de crescimento, que é assim que a gente tem que enxergar, né? Enche-te, pois, de calma e bom ânimo. Olha o ânimo voltando aí, né? O bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos mil, de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. E aí é interessante, hein? Lembrando que ele é um grande escritor. Então, olha o tempo verbal que ele usa, a construção verbal. Foste colocado. Isso aí exclui o quê? Acaso, né? Aquela pergunta que às vezes, será que era para ser assim? Será que eu estou no lugar certo, né? Será que eu casei com a pessoa certa? Será que esse menino que é meu filho aqui é meu filho mesmo? Será que ele me conhece de alguma vida ou ele está aqui perdido, né? Não, foste colocado porque é da lei que a gente se reúna nas circunstâncias e com as pessoas que a gente precisa. E isso também é determinismo. Isso também é uma lei impressionante. Essa é uma lei impressionante, porque é a lei que faz com que as coisas se encontrem no tempo exato, né? E que a gente não entende como é que isso pode acontecer. A gente vê nos livros de André Luiz os relatos, os socorros que vão ser prestados, e aquela correria, e de repente a coisa acontece e vai, e flui. E ninguém sabe de onde que veio, né? Então é impressionante. Obstáculos de natureza estranha, porque num primeiro momento, como a gente não tem ainda uma perspectiva mais ampla sobre aquilo que nos cerca, no sentido da origem daquelas coisas, né? Por que que eu estou experienciando isso? Por que que eu estou passando por esse processo sei lá, né, uma dificuldade financeira ou uma dificuldade
com a criação do filho, ou uma dificuldade no trabalho. Por que que eu estou passando por isso? Parece que é estranho, porque a gente sempre vai vivenciar, vai ter a oportunidade de aprender e de crescer, e só no fim a gente entende o porquê. E muitas vezes nem do lado de lá a gente entende o porquê, porque a gente não vai ter acesso àquilo ainda. Às vezes a gente vai ter que viver mais para se preparar, para acessar esse conteúdo do passado, para aí sim a gente entender os motivos daquilo, da onde que veio aqueles encontros ou desencontros, não é? Então, por isso, obstáculos de natureza estranha. Para que vencendo inibições fora de ti, dando a entender que todas as dificuldades exteriores, de qualquer ordem, seja da ordem dos relacionamentos, dessa ordem mais relacionada às questões da matéria, que seja a saúde física, não é? A perda de um ente querido, todas essas circunstâncias que nos cercam, que todos nós vamos vivenciar de uma forma ou de outra, nos propõem uma mudança para que a gente consiga superá-las, certo? A gente enxerga isso como períodos que precisam ser enfrentados e a gente precisa, de alguma forma, sobreviver àquilo, né? Tem que dar um jeito de passar pela tempestade e o barco não virar. Então, nesse processo de tentar vencer o obstáculo, sem perceber, a gente está mudando o quê? Dentro da gente. Então, nesse processo de vencer o que há fora, a gente resolve, supera os limites que estão dentro. É por isso que a gente evolui assim, a gente evolui vivendo. Não tem outro jeito. Se a gente se isola e deixa de conviver, a evolução trava. Não dá, não dá, né? Ou se a gente se reveste de uma bolha, tenta blindar ao máximo de todos os problemas do mundo, também não dá certo. Isso é, né, o pai e a mãe que tenta fazer isso com o filho, né, Sandra? Como que isso vai impactar a formação depois? Quantos problemas isso não vai trazer para a criança depois, na vida adulta, na juventude, né? Ô, Então, Bruno, pode falar, Everton. esses dias a gente falou aqui uma frase dessas, mar calmo nunca fez bom marinheiro, né? A gente falou alguma Bom, coisa nesse sentido, né? quando a gente foi falar da tempestade acalmada. Mar calmo nunca fez bom marinheiro, é isso mesmo, bem lembrado, né? Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Então, novamente, o convite ao bom ânimo. Convite ao bom ânimo. E é interessante, né, voltando de novo, porque ele fala para o Jairo, não temas, crê, crê. E aquela E a mulher hemorroíça, ela também tinha essa crença, mas a gente tá vendo de novo que tudo isso está entrelaçado com a questão do movimento. Crê, acredite, ore, mas se esforçando, trabalhando, servindo. Então é a questão da fé associada ao trabalho, né? Não é a fé contemplativa, não é um processo passivo, é algo que precisa de ação, né? Vocês sabem quem que ouviu a mesma frase dos lábios do Cristo? Não sei se vocês vão se recordar, mas a gente já estudou, eu não lembrava, não. É porque os Nepsert da vida ajudam a gente a lembrar, né? Maria de Magdala. Lá no Boa Nova, no capítulo em que descreve o encontro dela com Jesus, ele vai falar exatamente isso para ela. Não temas, confia. Não temas, confia. E aí, o que que ela faz depois disso? Trabalha, não é? Trabalha. E como ela trabalhou, tanto que conquistou o reino dos céus, né? Muito bem. Vamos seguir para mais um livro, ó, Ideal Espírita. Bom que tá rendendo, hein? Vão falando aí, gente, para render. Senão fica só eu aqui. Se não, essa mensagem eu achei assim, numa singeleza, é de Meimei. É de Meimei, chama Deus Pode. Olha que delicadeza dela, né? Se não consegue solucionar as dificuldades que te rodeiam, dize contigo, Deus pode.
Se incapaz de empreender a alteração necessária ao próprio caminho, afirma em tua alma: Deus pode. Se impossibilitado para corrigir a quem amas, asseveras de novo: Deus pode. Se inabilitado para extirpar a angústia que te alanceia, medita em prece: Deus pode. Então, ao invés, como que tá bem, a gente consegue entender bem mesmo agora essa ideia, né? Ao invés de nesses processos a gente se deixar o ânimo esvair, deixar a vida escorrer, sangrar, volta e pensa que Deus pode. Para Deus, é isso que Jesus está falando para Jairo. Jairo, Deus pode. Deus pode. Mas olha como que ela vai fechar e perdoando e ajudando sem descansar. De novo vem o verbo que indica trabalho, que indica ação. E perdoando e ajudando sem descansar, aprenderás com Deus que a luz da verdadeira vitória é feita na paciência de cada dia. Né? Eu achei delicado, porque de fato é o dia a dia que às vezes vai nos desgastando, não é? As pequenas coisas do dia a dia que vai drenando essa nossa energia, né? Drenando essa nossa vitalidade. E se a gente não para recompor isso, a gente não para, né? Para estancar o sangramento, isso se aprofunda de uma forma que pode ser irreversível dentro de uma encarnação, não é? Pode falar, Vivi. Bruno, está escrito no enunciado capítulo 93 e o livro Ideal Espírita, é isso mesmo? É isso mesmo, 93. Tá. Ele é bem extenso, então, né? São muitas mensagens, né? Algumas são bem curtinhas. Ah, tá, joia. Era só para confirmar. Obrigada, viu? Sim. Mas naqueles livros da coleção Fonte Viva, eles também têm muitos capítulos, né? Muitos capítulos. Agora vai começar uma seleção de livrinhos lá do B, né? Aqueles livrinhos que a gente nunca ouviu falar na vida. Vamos lá. Aqui Emmanuel, aí já é Emmanuel, né? E tem hora que ele faz umas análises, assim, do comportamento humano que é impressionante, assim, né? Como é que ele é um conhecedor da alma humana. É, com uma clareza que às vezes a gente mesmo não enxerga o que a gente está passando, aí você lê, você fala, mas é exatamente isso que eu estou sentindo e não sabia expressar, né? Não sabia como falar. E ele traz isso, né? Dizes-te por vezes sob desalento e cansaço, e que já não consegues abraçar qualquer tarefa na seara do bem. É uma mensagem mais direcionada ao trabalhador, né? Trabalhador espírita, mas a gente pode pensar em qualquer circunstância da vida. Vocês vão ver que encaixa, né? Entretanto, no íntimo, a voz da consciência te convida a olvidar desenganos, apagar ressentimentos, varrer amarguras e renovar a própria existência. Então é aquela dicotomia, é aquele choque que a gente vivencia, a gente que está aqui estudando o Evangelho, né? Você sabe, você conhece, você sabe a meta, você sabe o padrão, o que deveria ser o ideal, aí você se vê. Aí você vê as suas dificuldades, aí você vê as circunstâncias, e aí você tem o desalento, né? Aí você tem a angústia de não conseguir fazer o que você sabe que deveria ser e o que você sabe que é o seu potencial. É que a gente esquece, mas a gente sabe que é o nosso potencial, né? O estranho diálogo de ti para contigo prossegue adentro de ti mesmo e respondes que sofreste decepções, que não encontraste clima adequado à execução das tuas aspirações de ordem superior, que te desencantaste com amigos desorientados em matéria de espiritualidade e de outras vezes acusas-te por erros e quedas dos quais não te sentes com a precisa coragem de levantar. Olha se não é preciso a análise dele. Precisa, né? Extremamente precisa, extremamente, né? Que seja essa decepção é, por questões que você tentou, negócios, planejamento que você fez para a tua vida, ainda que de ordem material, isso não se concretizou, e aí isso vai se reverter em desânimo, não é? Que seja essas dificuldades no relacionamento, principalmente nessas questões
nesse conflito entre as vontades da matéria contra os deveres do espírito, e isso às vezes traz desgaste, traz angústia, não é? E essas questões das nossas próprias dificuldades, de você errar porque ainda não deu certo, né? Ainda não chegou no ponto de você acertar, você tem aquilo a ser desenvolvido ainda. E aí, tudo isso nos traz esse desalento, né? E aí ele ainda coloca essa coragem de levantar, que aí junta com o versículo, porque a menina tá que jeito lá? Tá deitada, né? Ela tá deitada. Quando falta ânimo, a gente não levanta, a gente fica deitado, né? E aí ele traz aí, de novo, ele pega e muda a perspectiva. Ó, vamos analisar isso de outra forma? Qualquer desilusão é apelo à realidade, e toda vez em que e toda vez em que nos reconhecemos em desacerto, é sinal de que estamos progredindo em discernimento. Então veja pelo lado bom. Se você ainda não tivesse crente do que você é e do que você tem que ser, você viveria, erraria e não perceberia. E levaria, tocaria, seguiria com a sua vida, né? Prejudicando, ferindo, magoando, entristecendo, brigando, ferindo, tudo, né? Toda aquela vida de quem não para perceber, de quem não para fazer esse processo do autoconhecimento. Se você já entende que aquilo que você fez não foi o adequado, parabéns. Parabéns, porque é sinal de progresso, não é? Então, olha como muda essa perspectiva, porque aí mostra que a angústia ela deriva da consciência desperta. Agora vamos trabalhar isso, não vamos ficar preso aí, né? Se a divina providência, eu achei isso fantástico também, né? Se a divina providência não acreditasse em tua capacidade de elevação e refazimento, já teria cassado as tuas possibilidades de serviço na Terra. Isso é pesado, hein, gente, né? Ó, se Deus achasse que você é feijão perdido, né? Que você não vai virar nada, ele não ia deixar você ficar gastando oxigênio à toa no planeta, não, tá? Fica tranquilo aí. Fica tranquilo, é porque dá para fazer, dá para aprender, dá para Demissão melhorar. por justa causa, né, Bruno? Isso, isso. Demissão por justa causa, exatamente, Claudinho. Pensa na vida imperecível e oferece uma nova oportunidade a ti mesmo. Oferece uma nova oportunidade a ti mesmo, procurando reaprender e recomeçar. Bonito, né, gente? Isso é uma mensagem esperançosa mesmo. A gente ter essa clareza e essa certeza, né? Legal. Eu vou parar por aqui, porque eu quero passar uma música para vocês agora. Depois eu compartilho a apresentação, porque ainda tem mais textos que a gente vai seguir nessa perspectiva, né? Trazendo mais elementos. Mas para fechar, uma musiquinha que trata disso, né? Das dificuldades da vida e da esperança, da forma como a gente tem que lidar com isso. Eu achei que ela resume bem. Ah, eu esqueci de trazer aqui quem é o compositor. Eu trouxe na voz do Vocal Livre, porque eu gostei do vídeo, mas a voz do compositor eu achei melhor. Mas o vídeo é muito, muito, muito bacana. Quer ver? Compartilhar com som, né? Beleza? Vou dar play. Se não tiver saindo música, vocês me avisam. Quem sabe viver, procure aprender a arte, pra quando apanhar não se abater, ganhar e perder faz parte. Levante a cabeça, amigo, a vida não é tão ruim. Um dia a gente perde, mas nem sempre o jogo é assim. Pra tudo tem um jeito, e se não teve jeito ainda, não chegou ao fim. Tenha fé na crença, se a ciência não curar. Pois se não tem remédio, então remediado está. Já é um vencedor, quem sabe a dor de uma derrota
acabou. Pode a dor uma noite durar. Sei que um novo dia sempre vai raiar. E quando menos esperar, tenha fé na crença se a ciência não curar. Pois se não tem remédio, então remediado está. Já é um vencedor, quem sabe a dor de uma derrota enfrentar. E é quem Deus prometeu, nunca faltou. Na hora certa, o bom Deus dará. Deus é maior, maior é Deus e quem tá com Ele nunca está só. O que seria do mundo sem Ele? Deus é maior, maior é Deus e quem tá com Ele nunca está só. O que seria do mundo sem Ele? Chega de chorar. Você já sofreu demais, agora chega. Chega de achar que tudo se acabou. Pode a dor uma noite durar. Sei que um novo dia sempre vai raiar. E quando menos esperar, Deus pode, né? Pode. Bonita, né? Muito bonita. Ah, a Sandra postou o autor, ó. Xande Pilares. Muito bonito. Eu achei que traz de fato uma mensagem de esperança, né? Bonita, bonita mesmo. Bom, gente, foi isso. Eu preparei para o derradeiro estudo, mas não terminamos a passagem ainda. Ô, Bruno, legal que tem bastante gente ouvindo essa música, porque ela tá na abertura da novela, né? Então ela Ah, acaba se popularizando bastante. olha, que bacana, eu não sabia, amigo. Que bom, né? Músicas boas, né? Para elevar. Essa é a cara do Brasil, né? Sambinha. Não é pagode, não, é samba mesmo. Hum. A Lígia sempre coloca aqui em casa também, ela adora. Mas ela sempre coloca com Xande de Pilares, que uma Tem com o interpretação Diogo também, né? O de Diogo. Diogo Nogueira. É, muito bom. Aqui na nossa reunião, se chegasse alguém muito purista, que tava o seu Sente, eu e o Rafa batucando aqui na mesa. Tá parecendo, né? Diferente. Bom, acabou, Bruno? Acabou, para não ficar muito extenso. Tá bom, excelente. Obrigado, viu? Aproveitar que a gente tem uns 5 minutinhos, só para não ter dúvidas, né? Vamos fazer o encerramento domingo que vem, pode ser, gente? Estava conversando aqui com a Lígia, a gente manter a tradição e fazer presencial, né, meu bem? Sei que a Tânia não pode vir, mas quem sabe, one day, consiga. Aí a gente coloca as indicações, mas é aquele de sempre mesmo, né, né, Lígia? Tá? Vou colocar lá para a gente ter esse Uma contato. reunião festiva. Uma reunião festiva para encerrarmos o ano de estudo. E aí a gente volta em meados de janeiro, dá uma respirada, né? Vamos ver se a Ué, gente consegue. então semana que vem já é o nosso encerramento presencial? É, Tá.
Uhum. Aquele bolo que você faz lá que você não come, se quiser trazer. Eu não faço, eu não como, mas eu faço para todo mundo comer. Pode ficar tranquilo. Então é perfeito, que ainda sobra mais. Eu faço pão, mas eu como metade. Você faz e não come. Eu como seu pão. Como é que chama aquele bolo mesmo, Vivi? Red Velvet. Red Velvet, perfeito. Nossa, isso é demais, né? Então, o nome é. Até o nome é bonito, é. Chique, né? Muito bom. Ah, quem vai fazer a prece para nós encerrarmos, gente? Mi... Milena, pode fazer? Não sei se ela- Posso sim. Vamos aquietar os nossos corações, nossos pensamentos, deixar presente todas, todos os ensinamentos que o Bruno trouxe, que possam permanecer, reverberar durante a nossa existência, para que a gente possa seguir os caminhos de evolução de uma forma mais leve, de uma forma mais segura, sentindo a presença de Jesus nos nossos corações. Que assim seja. Possamos ter uma semana abençoada.